Com vocês agora, falando sobre os valores cristãos e os desafios sociais, pastor Faustino. Pastor, na liberdade. Graça e paz, irmãs, irmãos, liderança da igreja, pastor Sérgio, pastor Ian, os irmãos que sempre nos honram, nos convidando a participar desses eventos marcantes. Querendo fazer uso de 2 textos, 1 Tessalonicenses 5, (5, 23), por favor, fique um pouquinho de pé. 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não dá para santificar o homem por área. Santificar a mente e o corpo, não. Santificar o espírito e a alma, não. Por favor, se sente. Obrigado. Os adolescentes também conhecem. Eu tenho 74 anos. 18 anos vim para a fé. Me sinto jovem ainda. Sou um velho jovem, muito jovem. Muito desejo de servir a Jesus, de estudar. Plenamente realizado, Deus me deu infinitamente mais do que eu esperava, principalmente a salvação. E o que vem após a salvação só soma. Fui viúvo, eu fui casado há 34 anos, fiquei viúvo, não tive filhos. Por conta do ministério me casei, Deus nos deu a graça. A irmã Sandra teve o José com 15 e o João Pedro com 10 anos. E fui um trabalhar entre pai na terceira idade, mas ministro, eu sou terapeuta e lido com todas as faixas etárias, também com adolescentes. E voltei a dar aula no Estado recentemente, aula de ciências da natureza e história. E tratando de novo essa ideia da sexualidade e tudo bem. Mas eu quero tomar desse texto a palavra alma. A Bíblia tem 4 conotações para alma. E lá no Gênesis, a palavra alma tem uma conotação genérica, geral. Mas a palavra alma, sempre traduzida, ela vem da ideia latina de animus. Animus quer dizer dotado de vida, aquele que se locomove. A palavra alma aqui vem de psique do grego, que tem uma conotação diferente. Lá no Gênesis, você tem alma, as almas viventes é alma para todos os seres vivos, alma no sentido genérico. Alma em Levítico, quando trata do sangue, que é a vida biológica, é alma também, tratada como alma, para a vida biológica. Depois, quando Raquel morre, saiu-lhe a respiração, saiu-lhe a alma, é alma no sentido de fôlego de vida. 3 conotações de alma no Antigo Testamento. E agora a alma aqui, sentido de psique. Em Jesus, quando ele fala, na vossa perseverança ganhareis a vossa alma, aqui em Jesus é alma, o ser humano na sua totalidade, dotado de espírito, alma e corpo. E quero tomar aqui a palavra alma, que é psique. A palavra psique quer dizer mente. E a nossa mente é esse elemento que nos torna pessoas superiores, dotados de razão, emoção, vontade própria ou volição, quer dizer, capacidade de escolher. E alma,
nos caracteriza com algumas faculdades, como as faculdades racionais, capacidade de inteligir, pensar, a palavra de latim para pensar é medir os pensamentos. Nosso cérebro trabalha com 5.000, uma velocidade de 5.000 palavras por minuto, por segundo. A velocidade do cérebro é imensa. O pensamento trabalha a 5.000 quilômetros por minuto, ou por segundo. Não tem um tempo de pensar, de falar o que eu falo, porque eu penso muito mais rápido do que falo. Deus nos fez assim para que a gente tenha ponderação, a capacidade de ouvir, ponderar, pensar e responder com acerto. Hoje temos uma dificuldade enorme de ouvir, estamos quase todos armados, e a adolescência tem necessidade de se autoafirmar, se fazer ouvir, e é aí de onde vem um termo chamado teimosia. E vou explicar que não é bem isso, mas então a palavra alma é que nos caracteriza como pessoas, a capacidade de pensar, medir os pensamentos literalmente, sentir, reagir emocionalmente e fazer escolhas. A boa fala do pastor Sérgio, que foi uma aula, caracteriza por escolha. Mas a pessoa é aquilo que escolheu. Mas se a pessoa não tiver preparo para escolher bem, ela vai escolher errado. E hoje temos comprovação científica que nós aprendemos até 83% por aquilo que vemos, pela visão. 83% a gente escolhe por aquilo que vemos. E as crianças imitam os adultos em até 83%. Elas aprendem copiando, interiorizando as atitudes dos adultos. 11,5% a gente aprende pelo que ouvimos. 83% vendo e copiando e repetindo. E 11,5% pelo aquilo que ouvimos. Eu sou o que vejo e sou o que ouço. Muitos, acho que hoje não, a igreja melhorou muito em termos de tratar adolescente, a igreja é muito mais culta do que antigamente, algumas coisas pioraram, não olhamos tanto, não lemos tanto a Bíblia, os cultos domésticos não ocorrem como ocorriam, quase ninguém toma refeições juntos em casa, a igreja está um pouco defasada nisso, mas vai melhorar, não é? Porque nós vamos ser a igreja de Daniel, não é? Vamos contextualizar. Quando eu era novo, convertido, eu falava, Deus de Daniel, Deus de Abraão. Hoje eu não falo, meu Deus. Não falo mais Deus de Abraão, porque também é meu Deus. Jesus disse, eu vou para meu Deus e vosso Deus. Teu Deus. Eu vou para meu Pai e vosso Pai. Eu não oro mais Deus de Abraão. Agora, Deus de Jesus, meu Deus, Deus do pastor Sérgio, Deus do pastor Adriel, nosso Deus. Entendendo, então, como se desenvolve esta mente, esta alma, a capacidade de raciocinar, capacidade de sentir e de fazer escolhas. A palavra adolescente vem de adolescere do latim, que significa um crescimento acelerado. Eu vi muita discriminação, ainda vejo com adolescentes, e fui conselheiro, sou terapeuta e já atendi muita gente, mas quando me tornei pai, José nasceu, 2 anos de pandemia, só em casa, aula online, isolado, sem amigos, sem conversa, eu precisei fazer uma outra pós sobre transtorno desafiador opositor para entender o José e atender outros jovens que eu atendo, e jovens para quem eu dou aula. Foi a mão de Deus para eu entender o meu José. Triste, sem querer conversar, sem querer sair, para entender a minha Marta, que é minha aluna. Entender a minha prima, que é a Rita. Você tem dificuldade, você vai estudar os níveis de personalidade, uma personalidade normal que é teimosa para se autoafirmar, uma personalidade que enfrenta porque ela quer chamar a atenção, e um tipo de personalidade que parte para a delinquência com mentiras, pequenos furtos,
maltrata animais, enfrentamento e até ferir as pessoas com quem convive. Com toda a criança que tinha, eu precisei me atualizar, pastor Sérgio. O nosso João, com 6 aninhos, já teve um encontro com Deus, quando tinha 6 anos, Deus chegou e falou com João. Quando, papai, Deus falou comigo esta noite. Como é que foi? Eu não ensino ninguém a beijar a criança no rosto, só a mãe e pouco no rosto. E a gente acostuma, eu ensino a beijar na cabeça, porque o beijo, o afago, desenvolve o hormônio da autossegurança, beneficia a criança no crescimento. E eu não deixava beijar meus filhos no rosto, cabeça para sentir afagada. Do jeito que eu beijei o Joãozinho, beijava meus filhos na cabeça, o Papai do Céu veio e beijou o Joãozinho no rosto, na cabeça. Ele falou, Papai do Céu me beijou na cabeça, disse que ama muito a mim, o senhor e a mamãe. 6 aninhos de idade. Aí eu falei para a Sandra, nós estamos acertando, porque ele está vendo o certo. Nós estamos acertando, porque ele está ouvindo o certo. Adolescentes não são aborrecentes. Quando falamos de justiça e amar, quando você fala aborrecente, você está discriminando seu filho ou sua filha. Quando falamos dos valores cristãos, como amor, muita gente tem amor com tolerância. Tolerância é o mínimo que eu faço para me manter no emprego. Tolerar um chefe que é chato. Tolerar um professor que fala demais, cobra demais. Amor é mais do que tolerância. Paulo fala que o amor, primeiramente, é puro. Não se ensoberbece. Não busque seus próprios interesses. Tudo sofre. Tudo suporta. E eu, conversando com o José, quieto, sem querer falar, muitos jovens tentaram suicídio, entraram em depressão, e vocês todas e todos vêm aqui de um período de isolamento de 2 anos. E a igreja é sensível a entender isso, e fazer esse evento e muitos outros para a gente conversar. E eu pedi redação para os meus alunos recentemente, qual é o foco da minha vida? E eu chorei vendo aqueles que não têm foco para a vida. Não tem horizonte, meus irmãos e minhas irmãs. Você tem a felicidade de ter em Deus, ter em igreja. Alguém falou de felicidade, a felicidade barata, na modernidade líquida, onde tudo é consumo, tudo voltado para o consumo. De um momento que vocês vai, ou daqui a pouco não é mais. A felicidade secular, social, é feita de momentos. Do dia da formatura, depois não é mais feliz. Do dia do pagamento, depois não é mais feliz. Felicidade bíblica, como salvação, caracteriza um estado de alma. Guerra por fora e paz por dentro. Como é que Paulo e Silas faziam um dueto no cárcere, amarrado pés e mãos, depois de ter levado uma surra em público? Chicote tinha 3 pontas com um pedaço de metal, ou osso de ovelhas, e eles, amarrados no tronco, batiam e rasgavam. Eles tinham, em média, 117 cortes. O carrasco não podia dar 40 chicotadas. Era 39, porque se eles morressem do espancamento, o carrasco também seria castigado. E Paulo e Silas, num estado deplorável, amarrado pés e mãos, febris, com fome, sem celular para pedir oração, sem Bíblia para ler, eles faziam um dueto ali. Ultrapassou, você me imaginar quantos trilhões de quartilhões tem daqui nos céus? Mas estão avaliando o universo, e o céu está logo aqui, está ao meu lado o céu. E aquele louvor foi tão aceito que estremeceu o cárcere, soltou as cadeias de todo mundo, inclusive deles. Ninguém fugiu, porque o louvor atraía aquela gente. Cantar ali só é possível quando alguém tenha a paz, a felicidade como um estado de alma, um estado de ser e existir. E felicidade, irmãos, irmãs e jovens, não está em coisas. Felicidade é um estado interior. E sabe aonde começa a felicidade? Na relação de ser
de alguém ter alguém como o nosso. Ninguém é feliz sem ser de alguém. Lá em João 17, Jesus faz a oração sacerdotal. Parece que eu sinto o coração de Jesus pulsar quando Ele ora por você, ora por você, ora por você. Ele fala, eu te peço não só por esses que aqui estão, mas por muitos outros que haverão de crer pela palavra deles. E o que eu peço é isso. Não que o estilo do mundo, da escola, onde tem palavrão, onde tem homossexual, você está lá, mas você não é um deles. Você é sal, você é luz ali. Eu te peço que os santifique na verdade, que os tempere com o sal da sã doutrina, que os mantenha com a luz da ação do Espírito, porque eles estão no mundo, mas no mundo eles não são. Mas o meu alvo, Jesus falando com Deus, é que eles sejam um em ti. Gente, não tem coisa melhor. Que eles sejam um em ti, como tu és um em mim. Depois da salvação, Jesus não poderia pedir nada melhor para nós, formando unidade. O segredo da crença, o segredo da espiritualidade, não está em longas noites de vigília só. Não está em grandes períodos de jejum, mas numa constante comunhão com Deus. Seja um em ti. Foi o segredo de Daniel, o segredo. A história conta, a Midrash judaica conta que na masmorra onde José estava, tinha muitas frases deprimentes. Aqui você grita, ninguém te ouve. A esperança é coisa do passado. Todos que entram, mas não saem. A tua própria visitante é a morte. E José sabia ler frases deprimentes. José preso, cerca de 13 anos preso por um crime que ele não cometeu, pelo fato de ser justo. José parece azarado. Quando tinha sonhos, até Jacó ignorava. Eu vi 11 feixes debaixo de mim, o céu é a lua. Está ficando doido, menino? Que é isso? Eu e tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti. Quando todo mundo chega lá, Jacó e os irmãos, o sonho se cumpriu. Mas José foi vendido porque os irmãos tinham inveja. O pai dele achou estranho porque ele tinha visões de Deus. Foi preso porque era justo. Foi cobiçado porque era fiel. Parece que tudo era, não é verdade? Quem escolhe o certo vai sofrer a posição dos que vivem errado. Quem aprende certo, talvez seja invejado para aqueles que são ignorantes. Queridos, eu vou falar alguma coisa de mim mesmo, não é para mim falar. Hoje, eu sou a pessoa que tem o segundo maior número de títulos universitários no mundo. A segunda pessoa que tem maior títulos universitários no mundo. Mas o saber acadêmico não acrescenta nada sem a ciência maior de escolher Jesus como guia das nossas almas. Não acrescenta nada. Parece que eu estudo mais para não saber. Eu fiz biologia para entender a questão de sexualidade e ser autoridade nisso. Porque, biblicamente, vou falar depois, Deus criou macho e fêmea. Biologicamente, ninguém nasce transviado. Primeiro ultrassom que pode caracterizar a sexualidade é a curiosidade, é menino ou menina. É ele ou ela, macho ou fêmea, e amém. O que vier são escolhas dentro do contexto social que vai contra a ciência, contra a Bíblia e contra os bons princípios dos valores cristãos. O amor, primeiramente, é o quê? Puro. Não tem transigência. E pensamos, todos vocês almejam ser feliz, mas a felicidade cria expectativas. O que é que vocês serão daqui 4 anos, alguns já pensando em fazer uma faculdade, pensando em estudar em quê ou o que fazer. Bem, então a alma, a mente do adolescente ainda está em fase de desenvolvimento. E muitas vezes o adolescente precisa ser teimoso porque ele está no estágio de autoafirmação. Não é maldade e senhores pais, senhores pastores, dê ao adolescente o direito
e serem um tanto teimosos, porque ele precisa afirmar. Chega um momento na vida, agora, a partir dos 13 anos, pré-adolescência, até os 18, 21 anos de idade, a adolescência psicológica e biológica só termina aos 21 anos de idade. Maioridade para 18 é só civil, mas o ser humano vai se desenvolver até os 21 anos de idade. Isso é ciência. Enquanto o jovem vai estudando, vai aprendendo e vai ouvindo, ele vai construindo os seus valores, inclusive os valores cristãos. Ele precisa passar a limpo tudo que ouve, naturalmente. E quando ele questiona, não é que ele não crê, que ele não entende. E não existe fé com ignorância. Eu não entendi, mas aceito pela fé. Isso não é correto. A fé ignorante não é fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir e entender. O quê? A palavra do Senhor. Então, queridos adolescentes, tenham paciência com vocês mesmos, porque vocês não podem entender a vida com uma pessoa que tem 18, porque você não tem 18 ainda. Não dá para ver a vida da perspectiva do pastor Sérgio, que tem toda uma formação cristã, uma formação cultural. Eu quero ser como o pastor Sérgio. É bom ter alguém que sejam referenciais. Mas queira ser você mesmo, aprendendo as boas maneiras, as atitudes do nosso pastor. Isso é correto. E os senhores pais, que às vezes se sentem cansados de lidar com a teimoria da Marta, a teimoria da Sara, a teimosia, né? E procure ouvir mais a sua filha ou seu filho, conversar com ele. E os filhos tenham paciência de escutar os pais, porque a impaciência de não querer ouvir nos faz precipitados em falar demais. E Tiago nos ensina dizendo: sejais pacientes para ouvir. E as redes sociais nos estimulam a falar demais. Não guia a vida pelas redes sociais, porque pouca coisa de cristianismo tem para colocar certa, para você acertar. Toque aqui que você vai receber uma bênção. Aperte aqui que você vai ser curado. Não existe toque de mágica para... Então, não guia a sua vida espiritual pelas redes sociais, aquelas que se chamam evangelho, que de evangelho tem pouca coisa que, de fato, edifique. Tratando-se de valores cristãos, como é que o adolescente não vai estar na escola e não vai ser uma pessoa cafona? Vive se escondendo os seus valores, porque é diferente. Os valores gerais do cristianismo é amor, honestidade, fé, gratidão, humildade e fidelidade. Amor, e não é um amor no sentido de querer bem a alguém. Se for pensar amor em grego, você tem quatro conceitos de amor. O ágape, que é o amor a Deus. Você tem o eros, que é o amor conjugal, e não erotismo no sentido imoral. Dentro da área do casamento, você tem o estonge, que é o amor entre amigos, entre irmãos de fé ou irmãos de sangue. Você tem o filéu, que é o amor de amizade. Na escola você tem quase sempre colegas. Na igreja você tem amigos. Na empresa você tem colegas. Em casa você tem amigos. Amigos são aquelas pessoas com quem a gente divide as nossas confidências, os nossos anseios. E Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Ou seja, eu consigo confidenciar o meu projeto, a minha própria vida com vocês. Como nós somos influenciados pelo meio, também influenciamos. Hoje são transmitidas mais de 180 mil mensagens por dia através de todas as redes de comunicação, e ninguém tem a capacidade de decodificá-las. Ninguém mesmo. Nós precisamos filtrar aquilo que de fato é edificante e interessante, para que não nos perdamos, para que não nos confundamos diante de tantas informações. Bem, vocês estão no processo de construção da identidade. Inconscientemente questionam a tudo e a todos,
e às vezes a fé. São tentados pelas teorias do Big Bang, da evolução das espécies. A seleção natural é legítima, muito normal, porque no interior as pessoas já fazem seleção natural procurando os grãos de melhor qualidade para semear esse grão. Mas a evolução das espécies, teoria do Big Bang, essas coisas são colocadas na área de ciência ou até de filosofia. Só presta atenção numa coisa. Qual é a diferença entre uma hipótese, uma teoria e ciência? Ciência é tudo quanto foi comprovado através de experimento de laboratório e foi provado como verdadeiro. Só é científico aquilo que é totalmente válido e mundialmente necessário. É ciência que todo homem, todo ser humano precisa de água para sobreviver, porque sem água não existe vida. Mas não é verdadeiro que todo homem precisa de líquido para sobreviver. Coca-Cola é líquido, logo todo homem precisa de Coca-Cola para sobreviver. Essa premissa é falsa. Mas todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Essa premissa é científica, é verdadeira. Então vejam teoria. Teoria, gente, não é ciência. Teoria do Big Bang. Se tudo veio de uma explosão, que material, quem produziu material para gerar essa explosão? E não se iluda com isso. A NASA fez um experimento e comprovou que tudo que vem de uma explosão começa e termina, porque a explosão não vai continuar explodindo a vida inteira, o tempo todo. Só uma coisa criada continua evoluindo como o universo. E nós não precisamos discutir isso, não temos nenhuma dúvida que Deus criou tudo isso. Agora, é tão fácil contestar alguns princípios, como se falar, todo mundo criou, o Big Bang criou tudo, criou todas as espécies de fruta, as espécies de gado, e eu não consigo entender o Big Bang explicar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se foi a galinha, que ovo gerou aquela galinha? Mas se foi a galinha, e quem veio o galo para fecundar aquela galinha? Se eu não quisesse discutir, não entender ciência, eu discutiria só esse princípio com todos, né? Então, teoria não é ciência, não, é teoria só. A Bíblia não é teoria, a Bíblia é revelação, não é teoria, é revelação. Fique com a revelação, responda o que você quiser responder lá e não se iluda. Valores sociais contrastam em muitas vezes com os valores cristãos. E temos dois princípios aqui, que é respeito à diversidade e a luta pela igualdade. E há um contraste aqui. Respeito à diversidade. Quando respeitamos a mulher como mulher, respeitamos o homem como homem, eu estou respeitando a diversidade. Quando pensamos na palavra sexo, vinda do latim, sexo do latim, e nós tratamos na igreja um pouco isso aqui com um certo tabu, e isso gerou algum certo transtorno, mas sexo do latim significa diferenciar, sancionar, distinguir ou ser diferente. O que é sexualidade feminina? Para entender ideologia de gêneros, porque hoje você não pode mais comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas públicas. Não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Dia do cuidador, só. Pessoas que, muitos crentes voltaram, criaram essa lei, não tem mais o Dia das Mães e dos Pais. Dia do cuidador. Pode ser ele cuidando de uma criança adotiva, ou ela e ela cuidando de uma criança de uma delas. Em nome da ideologia de gênero. Mas vamos tentar entender sexualidade. Nós somos movidos a hormônios, e os conflitos que vêm em vocês, adolescentes, de felicidade, de ansiedade, de questionamento, todos esses anseios são
resultado dos hormônios que estão em pleno desenvolvimento em você para gerar o desenvolvimento físico pleno, gerar todas as glândulas, fazer toda a formação psicológica e levá-los à construção plena da identidade, da autoconhecimento do eu, da autoconsciência. Sexualidade feminina é tudo quanto na mulher é diferente em relação ao homem. Fator XX faz com que a mulher tenha uma anatomia diferente, tenha uma forma racional diferente, tenha uma construção psicológica e emocional diferente, glândulas como as glândulas mamares, ausência de pomo de Adão, ausência de pelos na face, voz mais aguda. As genitálias são detalhes da sexualidade. E, infelizmente, quase sempre a sociedade foca a sexualidade nos órgãos genitais. E o texto lá de Gênesis 1:17 é tão claro. Vamos ler juntos? Alguém pode ler? Um lá no meio, um aqui e outro aqui. Por favor, rapidinho. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mais alguém? Por favor, aqui. Pode ler mais um texto, por favor. O quê? O que está mostrando esses dois textos que Deus os criara e eles tinham uma vida conjugal, uma vida sexualmente normal, ativa. Temos uma coisa um pouco complicada, que é Deus os criou macho e fêmea conforme a sua imagem e semelhança. Mas Deus é homem ou Deus é mulher? Quem se parece mais com Deus, o homem ou a mulher? Deus não é nem ele nem ela. Deus é de um gênero neutro. O Espírito não tem gênero. No céu ninguém vai ser mulher, lá não vai ter Maria, nem vai ter Mário. Todos seremos como os anjos, teremos um gênero neutro. Jesus disse isso. Você quer ver sua mãe ou você não vai ver sua mãe? Visite sua mãe agora, honre sua mãe ou seu pai agora, porque lá você não vai saber, lá não vai ter mãe, não vai ter pai, todos serão filhos e filhas. Só Deus é pai e não vai ter mãe nos céus? Não quero inventar nem alterar nada mesmo, isso aqui é verdade. No céu ninguém se casa, tem casamento, lá serão com os anjos. Gênero neutro, Deus não é ele nem ela, Deus é Deus, somente Deus. Ele tomou a sua imagem para nos moldar. E toda mulher e todo homem se parece com Deus. Ele tomou a sua forma como modelo para nos criar. Quem é mais forte, a mulher ou o homem? Quem é mais santa, a mulher ou o homem? Quem é mais sábio, a mulher ou o homem? Não tem competição. Um é complemento do outro. Quando Deus olhou que Adão estava só, um é bom que o homem esteja só. Tudo está bom, mas não muito bom. Quando ele cria Eva, ele viu a sua criação, agora está tudo muito bom. Deus falou, Adão vê Eva vindo à sua direção e disse dela, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Foi tomada de mim, que sou varão, portanto, varoa, será chamada. Aí ele ensina, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão ambos uma só carne, macho e fêmea, formando uma família. Primeira instituição que Deus criara fora a família, formada por macho e fêmea, homem e mulher, para crescer, multiplicar e preencher o universo. Falando valores cristãos e os conflitos sociais, nós aconselhamos fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 e fruto da carne em Gálatas capítulo 5.
Os valores sociais que lutam pela igualdade de gênero vão contra a ciência, porque, segundo a anatomia, a mulher tem uma estrutura óssea e muscular inferior. A mulher tem uma estrutura óssea e muscular 30% inferior em relação ao homem. Então, fazer que a mulher transporte o mesmo peso que o homem para tratá-la como igual é discriminá-la. A mulher tem uma anatomia diferente, ela tem o osso da pelve dilatado em cerca de 1,5 centímetro, para que quando engravide, isso dilate e ela consiga dar à luz. E a mulher anda um pouco, ela tem a nádega mais desenvolvida por conta dessa necessidade de dilatação, e a mulher não consegue andar em linha reta e correr tão rápido quanto o homem. Vocês viram falar na nação silvestre? Eles dão acho que uma hora e meia para o homem e o dobro do tempo para a mulher, porque ela não consegue andar em linha reta como o homem. É uma diferença anatômica. Isso diz respeito à sexualidade. É verdade que nem nós, os crentes, às vezes atentamos para essas diferenças e exigimos da mulher aquilo que ela não pode produzir. Outra diferença psicológica, a mulher usa de 4 a 7, a mulher usa de 7 a 14 palavras para expressar um sentimento. Isso é a estrutura psicológica da mulher. Na concepção de nós homens usamos, olha, o homem usa de 4 a 7. E tem um tipo sanguíneo que fala demais. Mas a média para homem, para falar, expressar um sentimento, é de 4 a 7. Mulher é média de 7 a 14 e às vezes um pouquinho mais. No conceito do homem, a mulher faladeira é o normal dela, normal dela. Por quê? A mulher, ela é mais prática, mais emotiva, mais afetiva. O homem é mais racional, é mais objetivo. Se alguém ligar, pastor Faustinho, está tudo bem? Se você perguntar como está a irmã Sandra, você já está me agredindo, porque eu falei que está tudo bem. O meu tudo é tão tudo que é tudo mesmo. Você ligar, irmã Sandra, está tudo bem? Está tudo bem, mas aí vai uma hora para falar, porque é a forma dela ser. O José, nosso José, tem a suíte dele lá, e ele está quietinho, fala, José, está tudo bem aí? Tudo. Tá tudo. A Sandra está lá fazendo uma coisa no quintal, fala, Sandra, está tudo bem. Está tudo, mas o sol não vem, a roupa não seca. Aí demora muito explicar o tudo da Sandra. O que é de errado? Nada, nós somos assim. E não entender a forma do outro ser nos torna agressivos. Crianças pequenas falam mais porque estão numa fase de se autoafirmar. Crianças falam alto porque elas querem se fazer ouvir, querem ter voz. Tem a hora certa de falar, ela corta o adulto porque ela quer se fazer ouvir. Faz parte do desenvolvimento dela. Mas, trabalhando a questão diferenças, nós vamos respeitar as diferenças e tratar todo mundo como igual. Biologicamente, cientificamente, a mulher nunca será como o homem. Ela tem uma anatomia diferente, ela tem hormônios diferentes, ela tem uma estrutura psicológica diferente, estrutura racional diferente. Ela é mais prática, mais sensível, mais afetuosa. O homem nunca vai, mesmo transviado, nunca vai agir como uma mulher. Primeiro tem pomo de Adão. Se arrancar o pomo de Adão, arrancar todos os hormônios, ele vai deixar de ser gente. Se tornar um robô. Ele vai falar menos, ela está falando normal, até 14 palavras normal, é o normal dela, de falar. Ele vai ser mais áspero, vai ser mais objetivo, vai ser mais racional. É a estrutura normal do homem ser e existir. Essa diferença faz parte da sexualidade masculina. E por último, vem os órgãos genitais. A mulher tem os valos internos, o homem tem testículos externos. Diferença dos órgãos genitais, a estrutura é diferente. O homem tem o coração maior do que a mulher. A estrutura física é maior do que a mulher. A voz grave do homem é própria por conta do pomo de Adão. A comprovação científica é que o homem acalma mais a criança pequena.
A voz da mulher, por ser muito aguda, irrita a criança. O homem tem temperatura corporal superior à mulher. Quando o homem pega o neném para afagá-lo, a criança se acalma mais rapidamente. O homem que conversa com o filho desenvolve a fala mais rapidamente. São estruturas diferentes. Não há nada de errado com a forma da mulher ser. Não há nada de errado com a forma do homem ser, enquanto homem. Usar ideologias, buscar a igualdade, para que o homem venha competir, ou que a mulher venha agir como um homem na forma de sexualidade, ou que o homem venha agir como mulher, é um transviamento da natureza da própria ciência, visto que, com todo respeito às opções aí, respeito para eles, nada a favor e nada contra o sentido de julgados ou condenados, porque desde Sodoma e Gomorra já tem essas práticas, isso tem aumentado mais ainda, porque é bíblico. A corrupção, a imoralidade vai aumentar, tem aumentado. Só que a ideologia está interferindo nos valores familiares, nos valores educacionais, de alguma maneira afetando os valores cristãos, porque está sendo pregado aí entre os teóricos das ideologias de gênero que ninguém nasce menino ou nasce menina. Você já viu isso na escola? Eles nascem neutro, nascem criança. E ser menino é um aprendizado, ser menina é um aprendizado. Você vai aprender a ser menino, vai aprender a ser menina. Ninguém aprende a ser o que já é. Quando nasce, o médico falou, menino ou menina? E ali, os fatores genéticos estão determinados. Temos o apoio bíblico, macho e fêmea os criou. Se nascer com alguma deformidade, pode nascer com um problema de dois sexos. A opção como operar é optar por aquele mais desenvolvido. Uma alteração genética, como criança autista, outras coisas. Fora disso, homem e mulher são o que são. Por Deus os ter feito assim. É assim que a biologia, que a ciência e a medicina diz que eles são. Como você vai fazer frente a todos esses desvalores, as ideologias que estão... É provável que haja mudanças, e você vai estudar o novo ensino médio, o conceito de ensino está uma bagunça muito grande, em todos os níveis de ensino, o novo ensino médio, ninguém sabe o que ensinar, falta professor em todas as escolas, municipais, estaduais, você tem um monte de gente, essa aula vaga lá, que não tem quem sabe dar aula, estão pegando quase na marra, não tem professor de inglês, de língua portuguesa, de química, de física, tem quase professores, vocês vão ficar lá o semestre inteiro sem aula, vão dar nota assim, que é conceito obrigatório, vocês ficam com nota passa de ano e não aprenderam nada. Fazer o quê? Desliga um pouquinho o celular e passe a ler, a estudar. A internet dá para fazer pesquisas. Hoje tem uma nova doença, o autismo das pequenas. O autismo das pequenas telas, muita gente desenvolvendo autismo na vida adulta por conta do tempo exagerado do uso do celular. Autismo é uma doença que torna a pessoa antissocial, dificuldade no aprendizado, no relacionamento, e autismo, geneticamente correta, e está tendo o autismo como resultado do uso exagerado das pequenas telas das redes sociais. Queridos, formar e deformar. Falava com o pastor Sérgio que investir na formação preventiva dá menos custo, é mais fácil do que na educação corretiva. O projeto Casa, a antiga FEBEM, tem mais de 70% de jovens que saíram das nossas igrejas. Uma pesquisa pelo Carlos Apolinário. Mais de 70%. Eles ouviram alguma coisa errada e ouviram alguma coisa errada. Cantam o hino das harpas, muitos cantavam na banda, tocavam no coral e fizeram escolhas erradas. Se eu escolhi ser, continue. Por que Daniel continuou sendo crente diante das tentações? Porque Sadraque e Meseque e Abdenego, diz o texto que Daniel estava ausente, estava com uma missão, mas diante da fornalha, diante da ameaça de morte, não desafiaram o rei, mas se Deus quiser nos livrar, Ele pode livrar. Então, normalmente, se ele não quiser, amém.
Nós escolhemos continuar servindo ao nosso Deus. Mas não vamos adorar os teus ídolos. Escolha certa. Deu certo, se ele salvo, deu. E se Deus não quiser salvá-lo do fogo ali? Amém. Fiz uma pregação recentemente que tem um tema sempre sim, às vezes não. Salvação é um estado, sempre sim. O milagre, às vezes não. Às vezes sim, mas às vezes não. A salvação é um estado de alma. O milagre é um acontecimento raro para reverter um quadro cientificamente irreversível. Se o milagre acontecesse toda hora, deixaria de ser milagre para ser algo seriado. Deus fez milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas quantas pessoas morreram na perseguição de Roma e na Inquisição Católica? Muita gente morrendo na Nigéria, no México, onde há perseguição religiosa até agora. Salvação sempre, porque ela é eterna. O milagre nem sempre. Se Deus quiser, quis fazer com Daniel, com Sadraque e Mesaque, sim. Quis fazer com José, o livrando, sim. Mas Paulo não foi salvo da espada. Pedro não foi salvo da crucificação. E nem por isso são menos salvos do que nós, menos santificados. Para terminar, igualdade, quando você pensa em igualdade, se eu estiver concorrendo com uma pessoa deficiente visual, se eu quiser que ele produza tanto quanto eu vou tratá-lo como desigual. Se eu respeitar a deficiência visual, eu vou tratá-lo como igual. Se o homem corre com a mulher, chega atrasado e vem do estacionamento correndo aqui, porque atrasou ali. Não é? E ele vem com a Bíblia, a mulher vem com a sacola e uma criança, e corre, Ana, estamos atrasados. Ele está tratando a mulher como um desigual, porque ele deveria, né, pegar a mulher no colo e chegar junto na igreja, porque tem força, né, pastor? Chega força. Tratar o igual como igual. Desigual em força física, para você trazê-la ao seu nível, você precisa compreender que ela não pode andar tanto quanto você, e nós fazemos discriminação. Muitas vezes fala, Deus é amor, e eu fico tanto justo, é amor para quem? Para ele ou para ela? A mulher que mais trabalha em casa, é menos compreensível, dia das mães ela vai para a cozinha, dia dos pais vai para a cozinha, dia das crianças para a cozinha, dia de aniversário para a cozinha, dia do pastor vai para a cozinha, de Natal para a cozinha, tudo é cozinha, tudo é mulher. Aprenda a cozinhar, porque um dia vocês vão ser dona de casa. Moço, aprenda a cozinhar, que vocês vão ter que cozinhar também. Para quem, a coisa que dá mais trabalho em casa é lavar louça. E para mim é terapia, porque eu lavei louça depois da cassação da minha esposa, ficou doente. Faz crônica renal, faz terapia 3 vezes por semana, eu lavo roupa, eu cozinho, eu dou café na cama com ela, com pão, com queijo, com o que tiver, e não me sinto nem bonzinho. É um dever do esposo, da esposa, cuidar um do outro. Amanhã é domingo, você vai deixar sua esposa dormir até mais tarde, você vai deixar a mãe de você dormir até mais tarde, levar um cafezinho na cama para ela, para ele. Aí vem aquela bajulação, dia das mães, uma florzinha aqui, no outro dia espinho, né? No outro dia espinho. Não, gente. Dia das mães é todo dia. E quando o amor que não busca seus próprios interesses é verdadeiro, o filho age de forma amorosa em relação à mãe, não vai dar beijinho nela quando quer comprar um tênis novo, né? Quando quer trocar o celular. Isso é amor de conveniência, não amor, o ágape, não é verdade? Os valores cristãos estão mais desenvolvidos em Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala, mas se andarmos no Espírito, jamais atenderemos às concupiscências da carne. Obra da carne. Primeira, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, contenda, ciúmes, blasfêmia, bebedice, glutonaria, mentira, briga, contenda, traição. 19 qualidades Paulo coloca do fruto da carne só ali. Fruto do Espírito ele coloca 9 qualidades. E agora nesse período de pandemia eu comecei a entender um pouquinho melhor. Fala, primeira qualidade dos valores cristãos, amor. Quem ama e é amado, o amor só é válido quando é correspondido. Deus ama todo mundo, mas nem todo mundo ama a Deus. Se eu deixar de amar a Deus, o azar é meu. Eu não vou ter nada do que Deus é. Se eu amar a Deus, o meu amor a Ele faz um ponto para que o amor dele atue em minha vida.
O seu amor ao seu pai é que faz com que você se sinta seguro, convenha a teoria do apego. Ninguém é feliz sem ser de alguém, ter alguém como o seu. Criança, quando tem 2, 3 aninhos de idade, eu ouvo o papai falar da dificuldade financeira, ele fala, quando eu crescer eu vou comprar um Jeep para meu pai, eu vou dar um caminhão para meu pai, comprar um avião para meu pai. Sabe, aquela necessidade de ajudar. E a criança pequena, ela sendo protegida, quando a criança cresce, ela tem necessidade de proteger. E não é na vida real? Não é verdade? Aquele papai que ele revoltou o tempo inteiro, ele só tem que carregá-lo um pouquinho para colocá-lo no sol. A vida é assim. Ninguém é interdependente. Então a felicidade que esperamos, você já tem. Felicidade, viva bem o momento, um dia a cada vez. Deixe que Deus cuide do seu futuro, sempre escolha o certo, escolha um certo, escolha o certo, continue escolhendo o certo, que a verdade que eu devo conhecer é a verdade de cada situação, sem se iludir. Mas eu estou em dúvida como do Big Bang. Tem tanta gente instruída na igreja, perguntar, porque é teoria não é ciência. Ciência é que o universo não pode ter vindo de uma explosão, porque uma explosão começa e termina. E a última pesquisa que a NASA fez sobre isso. Alguém falou disso na escola para vocês? Não, eles nem sabem, nem estudaram. Pesquise aí o que a NASA fala sobre o Big Bang. Vocês viram uma explosão continuar o tempo inteiro? Não. A NASA falou, não pode ter vindo de uma explosão, senão teria começado. Só surgem novas ilhas. A ilha, o universo está em movimento, tem terremoto, o universo está em movimento. Se fosse uma explosão, acabou. Parou ali, acabou. Mas, gente, se eu não fosse crente, eu seria crente, porque quando eu penso que Deus criou o frango, que é um animal tão pequeno, e tem asa com gosto de asa, peito com gosto de peito, pescoço com gosto de pescoço, coxa com gosto de coxa, e o gosto de coxa não passa para a asa, o gosto de peito não passa para o pescoço. Quem colocou o gosto de asa na asa? Você gosta de asa ou de pescoço? Você gosta de peito ou de coxa? De qual parte você gosta? Dos dois. Qual é a melhor? Se tivesse que escolher, qual escolheria? Asa ou pescoço? Pescoço. E pescoço tem carne, mas é muito gostoso, com uma sopa, um quiabo ali, né? É bom demais. Quem colocou o gosto na asa que não passa para o peito? Tem que ser Deus mesmo, sabe, meus irmãos? Eu acho que é a maior ciência, eu falei, ter cultura ou não ter cultura. A maior ciência do ser humano é crer num Deus verdadeiro, de quem tudo emana, tudo surge. E cada vez que eu chupo laranja, que eu como frango, você pega até a sardinha. Você comer a sardinha com calma, você vê que tem parte da sardinha com gosto diferente da própria sardinha. Deus não come sardinha, Deus não come frango, e colocou o gosto no peito, para quem gosta de peito. Se todo mundo gosta de asa, compra 1 quilo de asa, nem briga. Todo mundo gosta de coxa, compra 1 quilo de coxa, todo mundo come coxa, nem briga. Mas eu adoro a Deus até quando almoço, viu, pastor? Gente, quem colocou? José, quem colocou o gosto no peito? Filé de peito é uma delícia. Quem colocou? Até no meu paladar Deus pensou, viu? Não é verdade? Queridos e queridas, Deus abençoe vocês. E não se iluda, ideologia de gênero é uma ideologia de um viés sociais, com ideologia marxista, antibíblica, antifamiliar, anticristã, mas estamos alicerçados nos bons princípios, e é o que o pastor falou. Daniel estava avaliado nos princípios que nós temos aqui. E contextualizar o que Daniel foi para o seu tempo é você ser luz onde você está, com tudo aquilo sendo errado em sua escola ou no seu trabalho, na sua empresa. Obrigado. Amém, gente?